Em 1801, Olivença muda a nacionalidade, foi uma invasão. Nossa, a gente está em Portugal ou tá na Espanha? Para Portugal, Olivença é território ocupado pela Espanha. E aqui na torre de homenagem, escudos com o símbolo português. É um processo triste. Olivença, uma noite foi à cama portuguesa e por amanhã era espanhola. O meu avô e a minha avó falavam português, na casa sempre era um português. Em nossa rota pelo Alentejo, decidimos ir até Olivença, uma cidade a leste do Rio Guadiana. Sob domínio português desde o final do século XIII, a povoação atingiu grande importância na Era dos Descobrimentos. Com as invasões napoleônicas no século XIX, o território foi ocupado pela Espanha e até os dias de hoje é objeto de disputa política entre Portugal e Espanha. Para conhecer um pouco mais sobre Olivença e essa história, procuramos o José, um oliventino apaixonado pela sua terra e que trabalha pelo estreitamento dos laços entre Olivença e Portugal. Aqui o Rio Guadiana, do outro lado já é Olivença. Aqui entrando deveria ter uma placa dizendo que aqui começa Portugal, mas não tem. Para Portugal, Olivença é território português, então não é aqui que começa Portugal. Portugal começaria ali do outro lado. Já faz um tempo, vários inscritos nossos tinham falado aqui da história de Olivença, desse contencioso, dessa história de Olivença ser portuguesa. E nós estávamos procurando alguém para falar disso e a gente descobriu o José, que é um apaixonado aqui por Olivença, uma pessoa que tem uma ligação muito forte com a identidade portuguesa aqui da cidade. E ele nos convidou para mostrar um pouquinho aqui mais de Olivença e a gente vai encontrar com ele agora. Para ver que interessante, o José, ele tem um bar que é para fazer essa ligação entre Portugal e Olivença. A Paz Barata é um local gastronômico que fala da biculturalidade. E temos vinhos espanhóis, vinhos portugueses, gastronomia portuguesa e tudo a decoração do local fala dessa muda de nacionalidade e dos protagonistas da época. Por que a Paz Barata? A Paz Barata é essa história de muda de nacionalidade no século XIX, porque com a muda de uma Olivença portuguesa a uma Olivença espanhola, a gente, ainda a provisão do português, continuava a falar a portuguesa, as tradições, e por isso é uma Paz Barata, porque a gente continuou com o coração também português, e isso é importante. E este bar fala dessa história mais política dos protagonistas da época, como é o Duque de Palmela no Tratado de Viena, como foi João VI, o Tratado de muda de nacionalidade. Temos também algumas coisas a Brasil, como é Aqui, Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal. sim, a nossa carta Em português? em português São pratos binacionais, então tem algumas coisas espanholas, e algumas mas olha portuguesas. aqui, eu tô vendo aqui já que tem patanisca de Patanisca bacalhau. bacalhau. Tô me sentindo em Portugal. Na verdade, eu já tô em Portugal, né? Sim. Em 1801, Olivença muda a nacionalidade, foi uma invasão. Portugal é aliada de Inglaterra e França de Espanha. O que faz França é invadir com Godoy Portugal, todo o Alentejo, e depois, no retrocesso, Olivença, já com o Tratado de Badajoz, fica mudado para Espanha, em 1801, com a Guerra das Laranjas. Depois disto, França invade Espanha. E quando já as coisas são normalizadas, está o famoso, conhecido Tratado de Viena. E o Tratado de Viena diz que Olivença tem que ser devolta a Portugal. Mas isso nunca foi feito até a atualidade. Por isso, Portugal reivindica a soberania portuguesa de Olivença. Olivença foi portuguesa. É diferente a Galícia, é diferente a tudo. Para Portugal, Olivença é território ocupado pela Espanha. É um conflito diplomático na actualidade. Como Gibraltar, conhece Gibraltar,
a polêmica de Gibraltar, espanhola, inglesa. Olivença é o mesmo para Portugal. É um conflito político. Portugal não reconhece a soberania espanhola de Olivença. A questão dos governos não é importante agora mesmo, por exemplo, para mim. Para mim o importante é fazer uma aproximação da cultura lusófona, da língua, de tudo o que representa Portugal no Olivença. Quando mudou Olivença a Espanha, o Portugal foi proibido nas escolas, na Câmara, na igreja. Tudo isso foi um processo de muda. Os apelidos foram mudados e é um processo triste. Olivença, uma noite foi a cama portuguesa e por a manhã era espanhola. E isso é complicado. Esta igreja é um dos monumentos manuelinos mais importantes de todo Portugal. É uma ligação direta entre Brasil, Portugal e o mundo das descobertas do século XVI. No ano 1500, Pedro Álvares de Cabral va a descoberta do Brasil e Frei Henrique de Coimbra é o franciscano e vai no barco à descoberta. Depois disso, Ceuta foi portuguesa até a Guerra da Restauração e o bispado de Ceuta foi erigido, feito em Olivença. E Frei Henrique de Coimbra foi o primeiro bispo de Ceuta em Olivença e no século XVI erigiu esta igreja catedral, que todo é uma homenagem ao mar. As colunas são cordas de um barco. Todo o monumento é um reflexo da descoberta da nau onde Frei Henrique de Coimbra com Pedro Álvares de Cabral conquistou no século XVI, no ano 1500, Brasil. E há muitas coisas interessantes, como por exemplo as chaves de bóveda, onde há perfis de índios brasileiros. O Senhor dos Passos é o padroeiro de Olivença e é uma advocação tipicamente portuguesa no Alentejo, no norte de Portugal, e é o padroeiro atual de Olivença, o Senhor dos Passos. Essa reaproximação de Olivença com o seu passado português é uma coisa um pouco mais recente. Inclusive, uma das coisas que mudou foi a dupla toponímia, que é colocar os nomes das ruas sempre em espanhol e como era antigamente o nome português. É feito pela Língua Diana, uma associação que trabalhava na conservação e recuperação da língua portuguesa na Olivença. E uma das atividades que fizemos foi a dupla toponímia. O nome espanhol, Plaza de la Constitución, e o nome original, o nome da época portuguesa, que é Antiga Praça. Super bonito aqui Olivença. A gente vai andando nas ruas e é engraçado, às vezes parece que dá um bug, porque parece que eu estou em Portugal e estou escutando espanhol. Igreja matriz de Olivença, a Igreja de Santa Maria do Castelo. É da época da União Ibérica com Filipe II. Também aqui é uma igreja-chão de salão. As bóvedas são todas uniformes, mas também temos altares barrocos do século XVIII. Uma curiosidade é que o árbol de Jessé, que tem uma altura de 14 metros, do barroco português, no tamanho e tudo. É o sono de Jessé. Lagoa. É um apelido português. Um apelido português, galaico-português. O meu tataravô era português. Fala muito bem português. Português do Alentejo, verdade? Do Alentejo, é português oliventino também. Português oliventino, não. Eu falo português. Português padrão. Exatamente. Mas você aprendeu sozinha? Ou... Sozinha de ouvir. Só de ouvir. Eu vi você cumprimentando o José com bom dia. Bom dia. Não, bom dia é brasileiro. Ela falou Bom dia é brasileiro. Os portugueses dizem bom dia. Carmen, essa torre aqui é muito bonita e ela é uma torre especial. Sim, essa torre é a torre de homenagem de Olivença. É a torre mais alta de toda a fronteira hispano-portuguesa. Nós estamos agora na raia território fronteiriço com Portugal. Nossa,
A gente está em Portugal ou tá na Espanha? Aqui na torre de homenagem, escudos com o símbolo português. Olivença tem toda essa história e esse histórico com Portugal, mas independentemente disso, ela é muito bonita, assim, vale muito a pena ser visitado, porque tem muito patrimônio para visitar e aqui as ruas é muito, muito bonito. Isto é o museu da cidade, é um museu etnográfico Gonçalves Santana de Olivença. É um museu que fala da história de Olivença no século XIX e XX principalmente. Olivença é uma terra alentejana e tem as mesmas costumes e tradições agropecuárias, igual que Elvas, do outro lado do igual Guadiana. que além Guadiana ou aquém Guadiana, como falamos. Isso aqui era do século XVI, talvez, aqui originalmente? Sim, isto é, a torre de homenagem foi feita no século XIII, XIV, mais bem XIV, foi elevada gradualmente e tudo foi feito já nessa época, até que João II fez uma reforma já geral de todo o complexo militar de Olivença. Olivença tem um patrimônio militar, por exemplo, os Dragões de Olivença é um corpo militar agora em Extremoz, mas originário de Olivença. Toda a história de Olivença sempre está vinculada às invasões por ser um território fronteiriço. Isto para entender a Olivença até o século XIX, a primeira muralha original, que é onde estamos aqui no interior da Olivença. Nós estamos agora nesse prédio. Estamos ali. E foi feita por o rei Dom Dinis. Essa primeira? Essa primeira. Posteriormente há duas muralhas que já não existem na atualidade, não sei, a muralha Fernandina e a muralha Manuelina. Da muralha Manuelina há alguma coisa, mas é pouco já. E depois, no século XVIII, XVII, com a Guerra de Restauração, Olivença clamou já o quarto e foi feita o baluarte, que é a muralha agora mesmo exterior, com suas portas, em Olivença. Eu sempre acho sensacional quando a gente encontra alguma pessoa que é apaixonada por alguma coisa, e eu acho que acaba contagiando a gente também, porque as pessoas falam dessa coisa com muita paixão. A gente encontrando aqui com o José, que gosta muito aqui da terra dele, aqui de Olivença, e também desse amor que ele tem por essa ligação com Portugal e todo o trabalho que ele tem feito. E são essas pessoas que fazem muita diferença no mundo. Caminhando aqui pelas ruas de Olivença é realmente caminhar por uma rua portuguesa, inclusive aqui nas calçadas. A calçada portuguesa é habitual em Olivença. Aqui temos um exemplo, toda a rua é calçadinha portuguesa. Por todos esses detalhes que eu não estou me sentindo que eu saí de Portugal, parece que eu estou em Portugal. É que é Portugal. A instituição da Santa Casa de Misericórdia em Olivença é fundada no ano 1501. A primeira Misericórdia foi fundada em Lisboa no ano 1497 e a Misericórdia de Olivença foi feita 4 anos depois e ainda é uma instituição viva. Tem um hospital, tem uma igreja agora fechada, mas podemos ver algumas curiosidades, uma heráldica espanhola e uma heráldica portuguesa. Vamos a conhecer agora uma pastelaria típica de Olivença. Essa é uma pastelaria tradicional de antigamente? Eu estou numa pastelaria portuguesa espanhola, que dá muito português, olha as duas. Tem até pastel de natas. E estamos vendo os doces aqui na montra e muitos parecem muito portugueses aqui. Sí, o pastel mucho, de nata. Mucho. Por la cercanía que tenemos todo y además que fue portuguesa, pues esto, para que lo prueben ustedes, que es la especialidad de la casa, la técula mécula. Yema y almendra. Gema e almendra e o nome? Técula mécula. Aliás, não funcionam de la fruta. Individual. Nossa, muito gostoso o chicken. A gente
gente não comeu esse doce em Portugal, mas lembra muito por conta dos ingredientes, gema e amêndoa. Nossa, uma delícia. Uma pastelaria fundada em 1942, tradicional, da sua família. Este año, si Dios quiere, 80 años. 80 Ya años. vemos que estamos abiertos. E é de quantas gerações para Mire, le trás? explico, le explico. Mis abuelos fueron los fundadores, que son esos dos señores que están Esses ahí. dois fundaram. Fundaron la pastelería. Luego mi madre, trabajó mi madre mucho aquí, que es esta señora. Y ahora estamos los 4 hermanos trabajando y luchando mucho por esto. Eu já tô vendo uma casquinha crocante aqui, né? Que delícia. Muito especial esse doce. Doce assim na medida. Nossa, adorei. Delicioso. Como parte dessa reaproximação com o histórico de Portugal, os oliventinos pleitearam a nacionalidade portuguesa para quem nascesse aqui em Olivença. Então, por conta disso, hoje em dia, tem mais ou menos 20% da população que tem a dupla nacionalidade, espanhola e portuguesa. Foi um processo complicado inicialmente, tivemos que falar com muitas pessoas implicadas na justiça, no processo de nacionalidade, os registros centrais de Lisboa. Inicialmente era um processo complicado, temos que fazer um árbol genealógico, mas tudo isso cada vez foi feito de uma forma mais ágil por Lluís Soli. Nascidos em Olivença, temos a oportunidade de ter dupla nacionalidade, neste caso nacionalidade portuguesa. Nicolás é uma das 1.200 pessoas que tem dupla nacionalidade em Olivença agora mesmo. Desde quando? Faz 3 anos. E por que você se interessou por buscar a nacionalidade portuguesa? Bueno, prácticamente por as raíces da família, as raíces de nosso antepassado. Mi primer apellido é Oliveira e eu estou investigando o apellido Oliveira aqui na Vila Olivença e até agora estou hasta 1700 e algo. E o português? Quando é que o Nicolás começou a aprender português? De pequeno. O meu avô e a minha avó falavam português, meu pai falava português e na casa sempre era português. Bueno, a minha mãe não falava português, minha mãe não é oliventina, é de Ciudad Real, é manchega. Pero sempre o português aqui de pequeno, sempre, porque as pessoas maiores todas falavam português. Falava português na casa, nas lonjas, em todo lado. E o que você sentiu quando saiu a sua identidade, a sua nacionalidade portuguesa? Estive esperando um ano, mais ou menos, não foi muito. E me senti algo, sim, senti algo. E, digo, quando apanhei o cartão de identidade e vi o meu nome aí por cidadão português, e digo, agora sim vai a coisa muito melhor. Digo, agora sim temos as nossas raízes, temos a cultura nossa, que não há outra. Aunque isto agora mesmo pertence a Espanha, Olivença em si é portuguesa toda. Não nos esquecemos do passado nosso. A minha filha também está a pedir a nacionalidade portuguesa e o meu filho também. E agora mesmo já está a minha mulher e já está o meu neto, já vão tudo já, um detrás de outro. Nós fomos até Olivença em busca de compreender um conflito político. Mas o que ficou mais claro é que por trás dessa disputa há pessoas que querem se reencontrar com sua história. São pessoas que estão mais preocupadas com a valorização da língua e da cultura portuguesa do que com pendências diplomáticas. Olivença está na Espanha, isso não é problema, mas há que trabalhar por a cultura portuguesa, porque senão, no futuro, não teremos a oportunidade de heredar toda a língua, as coisas. O português foi proibido e não tive a oportunidade de falar português quando fui jovem. A gente da minha geração sucede o mesmo. E há muita gente em Olivença ainda não fala português porque não tive a oportunidade de falar de forma natural. Comecei a falar com 17, 18 anos, mas é um processo complicado. Eu gostaria de uma Olivença bicultural, é decir, uma Olivença mais perto a Portugal, a cultura lusófona. Mas é um trabalho de gerações. Em Olivença Fados, em Olivença há muita gente que olha a Portugal de uma forma altruísta, sem um interesse pessoal. E isso é
para mim, o futuro. Construir uma sociedade de abaixo para arriba. Olivença, nem espanhola, nem portuguesa, isso para mim é o menos importante. O importante é que o passado seja uma oportunidade para o futuro. Descobrir e compartilhar histórias como essa é o que mais nos motiva. Queremos aguçar a curiosidade das pessoas em conhecer lugares diferentes, muitas vezes esquecidos dos guias turísticos, mas que escondem pessoas e histórias que encantam. Queremos continuar construindo uma comunidade de pessoas que compartilhem nossa visão de mundo e que nos ajudem a descobrir e contar mais histórias. Se quiserem apoiar nosso projeto, vocês podem fazer parte de nossa comunidade no Patreon. O Patreon é uma plataforma em que compartilhamos os nossos vídeos em primeira mão, fazemos alguns stories exclusivos e nossos patronos contribuem mensalmente para o nosso projeto. Você também pode contribuir pontualmente através do Superchat do YouTube, durante lives e estreias, e também no botão Valeu abaixo do vídeo. Agradecemos imensamente todos aqueles que nos têm ajudado de todas as formas. E nos vemos no próximo vídeo.